De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 40% da população mundial apresenta algum tipo de distúrbio do sono. Um estudo da Fiocruz revelou que no Brasil 72% das pessoas sofrem com doenças relacionadas ao sono, entre elas a insônia. Vamos para as causas disso então, doutor. Bem, a insônia tem diversas causas, tá? E a gente tem que explorar tanto as de natureza psiquiátrica, neurológica, doenças propriamente do sono, como doenças orgânicas e medicamentos. A causa mais comum das insônias são as doenças psiquiátricas, como, por exemplo, a ansiedade, tipicamente, ela causa a insônia inicial. A pessoa fica muito ansiosa, ela tem dificuldade de iniciar o sono por conta da ansiedade e até mesmo o medo de não conseguir dormir faz que a pessoa perpetue a insônia e isso não deixa ela dormir. Por exemplo, a depressão, ela tipicamente causa a insônia terminal. A pessoa acaba despertando no meio da madrugada e perde o sono. Por exemplo, burnout. É muito comum burnout causar fragmentação do sono. E, por exemplo, bipolaridade. O bipolar, ele simplesmente não dorme e nem sente falta de sono. Ele fica só ligadão. Ele, não dorme, fica acordado o dia e não sente falta de sono. Agora, por exemplo, doenças neurológicas, que nem doença de Parkinson, ela causa a fragmentação do sono. Pode ter vários despertares à noite, seja para fazer micção ou por simplesmente despertar. Como, por exemplo, também doença de Alzheimer, causa alterações de ciclo sono-vigília e acaba ficar acordando várias vezes durante a madrugada. Por exemplo, as doenças próprias relacionadas ao sono. A própria apneia do sono faz a pessoa poder despertar várias vezes pela falta de ar, que ela não está conseguindo respirar e aí acaba despertando várias vezes ao longo da noite. Ou a síndrome das pernas inquietas, que dá insônia inicial, que a pessoa tem aquela agonia na perna e fica querendo esfregar uma perna na outra, tem que mexer a perna o tempo todo para aliviar a agonia da perna, e isso dificulta da pessoa começar a iniciar o sono dela. Ou, por exemplo, se a pessoa tem condições médicas, como por exemplo menopausa, alteração hormonal. A menopausa é muito comum causar insônia na mulher quando entra na menopausa. Ou, por exemplo, hipertireoidismo, que faz que a pessoa fique muito agitada, elétrica, também tem insônia. O hipertireoidismo, que faz a agitação e deixa ela mais agitada. O hipotireoidismo pode alterar também porque ele faz também, por exemplo, associa com depressão e aí sim também acaba afetando o sono. Ou condições médicas gerais, por exemplo, a pessoa que acaba tendo refluxo, tossindo a noite inteira e aí tem insônia. Ou insuficiência cardíaca, que a pessoa quando deita, o pulmão enche de líquido e a pessoa começa a ter falta de ar. Isso também é um tipo de causa médica para insônia. E medicamentos. Se a pessoa toma medicamentos que são estimulantes, por exemplo, próprios medicamentos para TDAH, se eles tomam muito tarde, exemplo, um Venvance, ele dura até de noite o efeito, pode causar uma insônia inicial. Certos antidepressivos podem atrapalhar o sono, sei lá, como por exemplo a bupropiona, medicamentos opioides que podem dar efeito reverso, corticoide, é muito comum eu ver isso, o paciente tomar corticoide à noite e isso atrapalhar o sono. Corticoide tipicamente tem que ser de manhã. Então, contando questões psiquiátricas, questões neurológicas, doenças próprias do sono, questões médicas e medicamentos, sempre tem que ser investigado de maneira bem completa para avaliar as diversas causas da insônia de um paciente.